Olá, pessoal. Hoje eu tô com a voz meia estragadinha, mas eu vou tentar falar com vocês um pouco. O Flávio vai ser meu intérprete. E então, eu quero desejar para vocês prestar bastante atenção, que nós estamos desvendando alguns mistérios que a gente tem na fé, que perturba às vezes, né? A nossa percepção do que seja o corpo humano, qual o valor que nós temos diante de Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa existência, de todos os dons que Deus nos deu. Então, eu quero pedir para vocês, abram o coração, a mente, deixa o Espírito Santo de Deus penetrar em vocês, para que vocês compreendam e vivam a beleza, a maravilha. O ser humano é a obra preciosa de Deus. Afinal de contas, nós somos imagem e semelhança de Deus. E se nós somos imagem de Deus, nós temos que mostrar essa imagem, o que ela transmite para o povo. E se eu sou semelhante a Deus, as minhas atitudes têm que demonstrar que eu sou de Deus, porque eu sou semelhante a Deus. Flávio? Muito bem, Dilce. Hoje, então, a gente vai tratar um pouquinho daquelas crises existenciais, né, que todo homem, todo ser humano tem, né? Quem sou eu? O que é o ser humano? O que é o homem, né? Então, hoje, vamos falar um pouco da constituição, então, do ser humano. O que consiste o ser humano, né? Nós sabemos que tem um corpo, sim, tem uma alma, e muitas vezes vagamente aparece nos textos bíblicos ou nas conversas o que é o espírito. Então, o homem é constituição tripla do homem: corpo, alma e espírito. Concluindo assim esse raciocínio, a gente vai ver o pensamento católico sobre o que é o homem, já está na própria Bíblia, diz. Lá em Gênesis, capítulo 1, do 26 e 27, diz o que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, como você disse, né? Então, aí nós vemos o fundamento de uma dimensão divina no ser humano, que é criado à imagem e semelhança de Deus. Para as crianças, muitas vezes, para explicar isso, o que eles pensam que... Aí já começa a imaginar se Deus é loiro, tem um cabelo castanho, se ele tem um olho verde, e é natural, né, esse pensamento. Mas nós vimos então e sabemos que a imagem de Deus, nós somos criados à imagem de Deus porque nós temos essa capacidade, né, de amar, e nós temos a liberdade, assim como Deus. A gente pode traduzir também essas duas palavras: o ser humano tem uma inteligência e uma vontade própria, né? E Deus também tem, cada ser humano tem a sua inteligência e sua livre-arbítrio. Isso mesmo. E na questão da semelhança, que eu já aprendi hoje, né? Que nós somos semelhantes a Deus porque nós temos uma graça divina, né? Infundida em nós mesmos, a graça santificante, que nos santifica e nos torna semelhante a Deus. O próprio Jesus não disse que nós devemos ser santo, assim como o Pai do céu é santo? Então nós devemos buscar essa graça santificante que é infundida em nós, por isso que nós somos semelhantes a Deus. A partir do momento que nós perdemos essa graça santificante, que nós ganhamos no batismo, né, porque nós somos decaídos em Gênesis com o pecado original de Adão e Eva, quando nós perdemos essa graça santificante, nós não somos semelhantes a Deus. Nós nos tornamos muito, muito, muito aquém e diferente de Deus do que o que Ele nos propôs, né? Quando a gente perde essa graça santificante. E aí nós devemos nos esforçar e, pelos méritos de Cristo também, com o sacramento da reconciliação, principalmente, voltar, né? Obter essa graça santificante novamente.
e conservá-la até o fim da nossa vida. Isso é a ideia. Mas falando um pouco, eu vou falar, o corpo a gente já sabe o que é, a gente pode dizer que o corpo é o visível, a parte visível, né? Do homem, é a que torna o homem visível. A alma, nós temos uma alma que se a gente for ver em Gênesis também, que Deus sopra, né, nas nossas narinas. E em hebraico, no texto hebraico, está escrito ruá, né? O ruá é como se fosse um arroto, né? Então Deus dá o que é dele em nós, para nós. E essa alma é como se fosse o que anima o corpo, né? Ela dá movimento ao corpo e então traz a vida, dá a vida ao corpo. E aí, falando de um texto bíblico também que é muito, muito, muito importante, que é colocado lá na Sagrada Escritura, é 1 Tessalonicenses 5:23. Diz que todo o vosso ser, o espírito, olha bem, o espírito, a alma e o corpo sejam conservados irrepreensíveis. Então, o ser humano ele deve cuidar desse corpo, que muitas vezes a gente negligencia, né, com os vícios, e a gente pode falar com vícios da bebida, por exemplo, do cigarro, o vício da gula, né, come demais ou come coisas que fazem mal ao corpo, e a gente muitas vezes negligencia o corpo. A alma, a gente não cuida da alma, da pureza, né, da pureza da alma, e muito menos do espírito, que essa é a nossa grande dúvida. Vou perguntar para a senhora, dona Dilce, o que seria esse espírito, o espírito do ser humano? Como que a gente pode falar de uma forma simples aí e didática, catequética para as pessoas? Olha, Flávio, sem o espírito, a nossa alma seria vazia, porque o espírito que nós temos também foi soprado por Deus. Também é parte de Deus dentro de nós. É o espírito que move os nossos sentimentos, a nossa vontade de rezar, a nossa espiritualidade. O que é ter espiritualidade? É botar o espírito para fazer coisas boas para nossa alma, que é nossa vida. Se uma pessoa não tem uma espiritualidade que é santa, quando Jesus pede, sede santos como vosso Pai do céu é santo, ele está pedindo que a nossa espiritualidade seja exercitada para o bem, somente para o bem. Tudo que vem de Deus é bom, é ótimo para a nossa vida. Tudo que não vem de Deus vem do pecado. E o pecado destrói a nossa espiritualidade e nos projeta para um lugar que ninguém quer ir. Quando fala, a pessoa morreu, e a alma dela vai ser julgada. Mas só que a alma vai voltar para o corpo. Quando eu entrar no purgatório, eu entro com o corpo e a alma. Porque é ali que eu tenho que me purificar das manchas que o pecado deixou em mim. Se eu falo, eu vou para o céu, eu vou de alma e espírito. Então, e se eu vou para o inferno, eu vou com a minha alma e meu espírito. Por quê? Porque o espírito, ele é parte da alma. Ele dá a qualidade da alma. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que sabe rezar, que sabe aconselhar, que é capaz de amar de coração as outras pessoas, sentir dó verdadeira e não falsa, querer ajudar. Tudo que é de bom, que vem de Deus, é qualidade do espírito. É aquilo que dá qualidade à nossa alma, à nossa vida. Quando você vê uma pessoa muito bondosa, você fala, meu Deus, essa menina é espirituosa. Por quê? Porque o Espírito de Deus está agindo nela. A bondade, toda a qualidade boa
que Deus tem foi transmitida para nós num Espírito. Não é o Espírito Santo, não. Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e fala do amor de Deus e de Jesus, que é tão forte, tão intenso, que ele forma uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa, ela demonstra até o que é o Espírito Santo de Deus. Ela nos dá qualidades especiais. Ela nos torna pessoas capazes de raciocinar e entender a vontade de Deus. Ela é diferente. Ela é Espírito Santo de Deus. É o amor que existe entre o Pai e o Filho. Agora, o espírito do humano é destinado por Deus, porque ele só traz coisas boas. Então, a pessoa espirituosa, a pessoa que tem o espírito bom, é legal. Eu vou contar para vocês uma façanha engraçada. Teve uma palestra para jovens na igreja e a catequista estava muito atenta, porque falava justamente da formação do homem, imagem e semelhança de Deus. E quando aquele que estava dando a palestra, né? Ele falou da alma, do corpo, da alma e do espírito, ela ficou meio atenta. Aí depois, quando ele falou que o homem tinha alma, corpo e espírito, ela ficou desesperada, porque ela nunca pensou nisso. E ela ficou meio desesperada. Aí ela chegou aqui em casa e começou a conversar comigo. Eu falei, como é que foi a palestra para os jovens? Aí ela falou assim, olha, eu tô com um nó na cabeça. Aquele cara estava meio pirado. Eu falei, por quê? Porque ele falou que nós somos corpo, alma e espírito. Eu falei, ele não está pirado, nós somos. Ela falou, mas como? De que jeito? E tal. Aí eu fui explicar para ela que o espírito que ele estava falando é um espírito concedido por Deus que dá qualidade para a nossa alma, qualidade para a nossa vida. Vocês podem olhar as pessoas e vocês vão ver, uns têm mais dom para caridade, outros têm mais dom para falar, para dar um conselho. Cada um tem um dom especial. E uns têm muitos dons, que quando ele chega, a pessoa já se abre. Ela acredita naquela pessoa. Então isso tudo vem de Deus. É oferecido para nós na nossa criação. Nós recebemos um sopro de Deus que nos dá a vida. Nós somos carne e osso. O osso é necessário para manter a carne de pé. Mas só que tanto o osso como carne vai se desintegrar com a terra. Porque nós somos tirados da terra. Se nós olharmos a criação de Deus, lá fala, figurativamente, mas fala, que nós fomos tirados da terra. E nós somos humanos. O que quer dizer ser humano? Humus é a parte mais fértil e mais real, mais nobre da terra. Foi de lá que Deus tirou o barro para fazer o homem. Nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. Mas nós temos coisas que Deus nos deu para cada um individualmente. É a alma e o espírito. Esses dois ninguém tira. E cada um tem o seu. Eu tenho minha alma e minha alma é o que me faz viver, que me faz movimento, que me faz pensar, que me faz agir. E o espírito que Deus me deu é aquele que dá qualidade para tudo isso que eu tenho. Os movimentos, atividades, conselhos, palavra, discernimento, o que é certo e o que é errado. Tudo isso. Como que eu poderia entender as Escrituras se não fosse o meu espírito? Esse espírito me aproxima de Deus, porque ele sai de Deus. Muito bem. No Catecismo da Igreja Católica, Dona Dilce, lá no número 365, explica um pouquinho, né, dessa doutrina sobre a composição do homem e a semelhança do homem com Deus. Diz assim, a unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como a forma do corpo.
O homem é criado à imagem de Deus, é ao mesmo tempo corporal e espiritual. Então o homem, ele é divino também, assim como nosso Senhor Jesus Cristo se encarnou, e a gente até fala, né, que Jesus é o rosto divino do homem, né, E o rosto humano de Deus. Rosto humano de Deus. Então essa humanidade, ela é divina. Nós somos seres divinos também. Então muitas vezes as pessoas se esquecem, vamos viver esse mundão é nosso, e é só festa, só alegria, mas não pensa na vida que há de vir, né? Como a gente lê no creio de Niceno Constantinopolitano, né? Espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Ele até é redundância, né? A vinda do mundo que há de vir. Então, muitas vezes as pessoas só pensam nessa vida e não está preocupado com a eternidade, com a santificação, né? Com essa vida em Deus. Então, no Catecismo da Igreja vem muito falar sobre isso. Tem alguns padres e pais da Igreja, desde o início do cristianismo, que falam sobre essa doutrina, né? Do ser humano, mas eu quero pegar especificamente de São João Paulo II, né? O nosso Papa, que é santo, e ele teve uma doutrina, uma catequese completa que ele falava sobre a teologia do corpo. E aqui o Papa refletiu o seguinte, resumindo aqui, Deus, o homem, o que é o corpo? O corpo é a expressão visível do invisível. Ponto. Bem simples. A alma é o princípio vital e racional. Só que o espírito é a dimensão mais elevada, onde o homem, Dilce, dialoga com Deus e participa da vida divina. Então aí mostra que nós somos divinos através do espírito também. A senhora falou que o espírito é que dá qualidade à alma. E os exemplos que eu entendi muito quando a senhora explicou também, é que, por exemplo, se uma pessoa é muito triste, ela tem um espírito triste. Você vê aquela pessoa muito alegre, muito expansiva, né? Tá sempre de bem com a vida, sempre animada. Até mesmo nos momentos de dificuldade, essa pessoa tem um espírito alegre, né? É um espírito, né, de alegria. Agora tem aquela pessoa que é pessimista. Tudo vai dar errado, não vai dar certo. Então ela tem um espírito do pessimismo. E assim por diante. Então o espírito é a sua identidade própria, que cada ser humano tem dentro de si. Ele expressa a sua identidade, quem ele é. E aí a gente escolhe como nós devemos ser, né? Como deve ser o nosso espírito. Um espírito de esperança, que espera coisas boas, tudo, e assim por diante. O Papa aqui, João Paulo II, ele relata também um resumo também sobre o corpo, o que eu já falei, expressa o invisível, né? O corpo humano expressa o invisível, e o invisível, o amor, o corpo exprime a pessoa. A alma é princípio vital e racional, como diz, mas a alma, ela une o corpo e espírito. O homem, falando sobre a alma, o homem é uma unidade e o corpo, de corpo e alma. Então não existe, por exemplo, os anjos, ele é só espírito. O anjo, ele é só espírito, ele não tem corpo, né? O próprio Deus, ele é espírito. Mais além de espírito, ele é puro espírito. Não é assim? Essa definição mais simples de Deus. E o espírito, então, é a capacidade de comunhão e liberdade e amor. Reflexo da vida trinitária. Isso é São João Paulo falando. E sobre o espírito ele diz, da citação-chave, né, o principal: o homem é espírito e por isso é capaz de Deus. Se nós tivéssemos esse espírito, nós não seríamos capazes, né, de Deus. Nos torna semelhante a Deus. É esse espírito, e o espírito puro, o espírito cheio da graça, né, santificante de Deus.
essa mesma graça que nos impulsiona, como nós falamos no último programa aqui, é essa graça que nos leva à fé e nos leva a fazer boas obras, né? Então é esse espírito que nós devemos também cultivar, ter um bom espírito, e para fazer assim como Jesus fez, né? Pai, a ti entrego o meu espírito. No momento final também dizer a Jesus, né, que ter um espírito bom, agradável a Deus e entregá-lo a Deus. Nós entregamos e unimos nosso espírito, diz, por exemplo, em toda Santa Missa, em todo santo sacrifício, tem uma oração eucarística da igreja que a gente une o nosso espírito ao espírito de Jesus para se tornar oferta agradável ao Pai. Olha que bonito isso, né? Olha que lindo. Eu não posso entregar ao meu espírito um espírito imundo, um espírito impuro, para se unir a Jesus, né? Que é puro espírito, é homem, é divino, sim, mas ele é sem pecado, sem mancha, ele é imaculado, né? Unir o nosso espírito, por exemplo, o espírito de podridão, junto a de Jesus para oferecer ao Pai. Ao Pai nós devemos oferecer somente o que há de melhor, né? E nós devemos, então, toda a Santa Missa estar com a alma limpa, com o espírito puro, que se unido a Cristo, com certeza será agradável ao Pai, porque nós nos unimos a Cristo. Não adianta nós não nos unir a Cristo, que não vai, porque nós temos a concupiscência, né? Nós somos falhos, a gente é inclinado ao mal, né? Nós não somos criados para o mal, mas nós temos uma leve inclinação natural, que se chama concupiscência, né? De fazer o mal, de falhar muitas vezes, porque nós somos fracos, né? Mas em Cristo nós somos fortes. Por isso que nós devemos nos unir a Cristo. Bom, essa é a explicação assim muito resumida da obra do Papa João Paulo II. E deixa eu ver se tem aqui para eu indicar para o povo. Teologia do Corpo é a obra do Papa João Paulo II. Aí quem quiser procurar para ler, é uma ótima obra também. Às vezes a gente tenta explicar, e quanto mais tenta explicar esse mistério, mais complica dentro da nossa mente. Então, para vocês, estou falando para as mães, os pais, que se o filho tentar separar, como disse aqui, né, nas nossas discussões pessoais, aquele desenho animado onde o bichinho morre e ressuscita, sai de dentro do corpo dele um outro bichinho que vai lá para o céu dos bichos, coisa. Não existe isso. Quando nós ressuscitamos nossa alma e nosso espírito. Não tem separação, não tem separação. O espírito é aquilo que dá a qualidade espiritual para a alma. E a qualidade espiritual é justamente quando você é propensa a fazer só o bem, é propensa a ter dó dos outros, a orar pelos outros, a estender a mão para o caído. Isso é espiritualidade. E essa espiritualidade é dom que Deus deu a toda alma vivente. Então, minha gente, não existe uma explicação lógica que vai demonstrar para vocês, aqui está o espírito, aqui está a alma, aqui está o corpo. Não. O corpo só existe se tiver alma. A alma só é boa e vai fazer bem a esse corpo se tiver o espírito. E Deus concedeu tudo isso para o ser humano. Nós, quando nascemos, nós nascemos já preservado para uma vida futura boa, só para o bem. Mas, infelizmente, nós somos descendentes de Adão e Eva. E com a descendência de Adão e Eva, nós recebemos a herança do pecado. Que a gente fica livre por causa de Jesus.
Jesus nos deixou o batismo. Aquele que se banha no batismo, aquele que penetra na vida de Cristo, fica livre desse pecado original. A sua alma é limpa. Sua alma está limpa, tá limpinha, limpinha. Mas, como o Flávio já explicou, nós vamos continuar vivendo e tendo aquela coisa dentro de nós que ainda nos impele para o pecado. E Jesus corrigiu isso também, nos deixando o sacramento da reconciliação. Ai, meu Deus, mas onde eu vou tirar tanta força para isso? Na Eucaristia. Na Eucaristia. Quem come e bebe do meu sangue, vive em mim e eu nele. Se eu vivo em Cristo e se Cristo vive em mim, mesmo que eu peque, mesmo que eu fraqueje, o meu espírito se fortalece. Por quê? Porque fui alimentado com o corpo e o sangue de Cristo. Muito bem, Dilce, vamos terminar. Vou fazer uma citação bíblica aqui, da minha última intervenção aqui, Hebreus 4:12, que vai falar muito bem da distinção entre alma e espírito. E esse texto inspira, né, toda a reflexão da estrutura, né, que a gente pode chamar assim, tripla do ser humano, nessa constituição de corpo, alma e espírito. Então, Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Então, esse pensamento, essa mente, né, racional que nós temos, é esse espírito, né, que vivifica a alma e o corpo também. Então, eu vou terminando aqui pedindo a Deus que fortaleça realmente o nosso espírito, que nos dê um espírito de bondade, um espírito de esperança, um espírito que o agrade, um espírito de alegria, de sabedoria das coisas de Deus, um espírito de zelo por toda a sua palavra, um espírito principalmente de amor, um espírito realmente santo, um espírito que seja semelhante ao seu espírito. É isso que eu peço a Deus, que eu peço ao nosso Senhor Jesus Cristo, que venha a nós esse espírito de amor e nos conduza diretamente, né, numa reta só a Jesus Cristo e a sua vida que Ele nos prometeu. Uma vida de alegria, de glória ao seu lado. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu quero fazer uma brincadeirinha e dar um conselho para a mãe e para o pai. Sabe aquela criança traquina que vive fuçando em tudo, abre armário e se joga no chão e corre daqui, corre dali? Todos nós falamos, ai meu Deus do céu, tá com o espírito de porco. Se a gente analisar bem, o pobre do porco nem espírito direito ele tem, coitado, porque ele só olha para o chão e vive comendo, só comendo. Não tem um espírito, né? Então, quando a gente vê alguém traquina, não chama ele de espírito de porco, não. Fala que ele é danadinho só, nada mais. É agitado. Eu peço perdão pela minha gripe, que eu não tenho culpa, né? Não fiz nada para poder merecer isso. Espero que no próximo encontro nosso eu seja melhor e dê uma assistência melhor para o Flávio. Eu espero que Deus, nosso Pai, nosso Criador, que pensou em tudo para nos criar perfeitos, que Ele ilumine a vida de cada um de vocês e que vocês consigam viver a espiritualidade que Deus quer que a gente viva. O mundo está todo do avesso. Nós estamos em tempos de guerra, fome, morte, tristeza, tanta coisa ruim. Isso não é de Deus. É preciso que nós, que temos a consciência de Deus e da criação de Deus,
da imagem e semelhança de Deus em nós. Que a gente tenha uma alma e um espírito voltado para o bem. Eu tenho certeza absoluta de que todos que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática é mais feliz do que qualquer outro. Então é o que eu desejo para vocês e para mim também. Que Deus esteja conosco, que nos esclareça as coisas que ficam parecendo um mistério e não é, porque Deus se revelou completamente a nós. Nós só não sabemos a aparência de Deus. Não pensa que Deus tem um corpo igual ao nosso. Não pensa que Deus é moreninho ou branquinho, loirinho, do cabelinho cacheado, ou então ele é um índiozinho. Não. Ele é um ser perfeito e quis que nós também fôssemos perfeitos. E agradecendo a Deus essa perfeição, vamos encerrar rezando uma Ave Maria, agradecendo a única pessoa, ser humana, que foi criada sem pecado e perfeita, que é Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estejam em paz, que o Senhor os abençoe e os santifique, e que seu espírito seja um espírito alegre e solidário. Fiquem com Deus e tchau.